A minha avó queria ser cantora de cinema. Na época dela, o cinema era mudo. Então toda vez que ela falava isso, as pessoas riam dela e achavam engraçado aquela menininha querendo ser cantora de uma coisa impossível. Não, ela não queria cantar na sala de cinema. Apesar dela adorar os intervalos, porque na época eles tinham que molhar a tela. Então passavam tanto de filme e depois, no intervalo, molhava-se a tela e aí recuperava a história de novo. E a minha avó gostava do intervalo, de comprar as balinhas, dos passeios e das conversas. E ela gostava muito do Rodolfo Valentino. Então ela pegou todos os sapatos da família, tinha muitos irmãos, e começou a engraxar sapatos de todo mundo para juntar dinheiro para comprar um porta-retrato com a foto do Rodolfo Valentino. Eu gostava de ouvir essas histórias da minha avó porque era como se eu estivesse junto com ela no cinema. E não importa que isso foi em 1920, porque era ali. Então a festa de entrar no automóvel e ir até a sala de cinema, a vez que ela pegou o dedinho e colocou no vão da porta do carro e a mãe reclamou: olha, cuidado, não coloque o dedo aqui, não coloque o dedo aqui. E ela foi lá e pumba, pôs o dedo no lugar. E aí quando prende o dedinho na porta do carro, ela fica quieta, porque ela estava fazendo coisa errada. E aí ela ia me contando essas coisas, era como se eu também fizesse as reinações, como ela contava. Então, quando a minha avó falava do cinema, era mais sobre o prédio do cinema do que do filme mesmo. Das travessuras, de como eu devia me portar no cinema ou não. O meu avô, que morava em Jaú, era diferente a relação dele com o cinema. Porque o cinema é de interior, talvez seja mais acontecimento do que o cinema da minha avó na capital. E o meu avô guardava litros de leite, que na época eram garrafas de vidro, para poder juntar, entregar para o leiteiro, para ter um dinheirinho para ir ao cinema. E os músicos envolvidos que tocavam nas fitas, isso parece assim absurdo, né? Eu que sou do tempo do videocassete, parece também absurdo. Mas a gente deixa para um outro capítulo. A minha mãe, então, contei do meu avô e da minha avó, vou sentar daqui a pouco. Contei do meu avô e da minha avó, eles... são os respiros. Depois a gente pode fazer uma sequência só de respiros. Pausa para a foto. Então vamos lá. Os pais da minha mãe tinham essa relação com o espaço. Tem uma história ótima do meu avô, que ele encontrou o professor de cinema na fita da Severa. Não, meu avô encontrou o professor de língua portuguesa no cinema, assistindo a fita da Severa. Meu avô dizia fita. E a minha avó não gostava de musical. Então é engraçado que no começo ela queria ser cantora de cinema. Aí quando o cinema começou a ser falado, ela odiava musical. E todo mundo era louco por musical e ela ficava brava de ir ao cinema e assistir musical. E era um absurdo o Gene Kelly ficar dançando para lá e para cá e o Frank Sinatra e amolação. Bom, a minha mãe só podia ir no cinema, minha mãe criada por essas duas figuras, minha mãe só podia ir no cinema em dia de chuva, porque a minha avó dizia que a criança tem que aproveitar o sol. Então, em dia de chuva ela podia ir ao cinema, e ela morava ao lado do cinema, na Rua Vergueiro. Tá bom? Então, o cinema era o vizinho, e aí teve uma época que choveu quase o mês inteiro, então a minha mãe e minha tia foram todos os dias. Não, elas não nasceram em 30,
era uma reprise. Isso era muito comum, os filmes reprisavam as coisas antigas. Eu tive a sorte de assistir Cantando na Chuva, Fantasia, Branca de Neve, O Menino, do Chaplin, todos esses no cinema. Então faz muita diferença a gente assistir no cinema ao invés de assistir na televisão. E eu tive muita sorte de fazer isso. Aí um pouco da minha memória, e não da minha mãe, nem dos meus avós, era ir no cinema do 103, na Paulista. E depois eu já estava morando no interior quando ele pegou fogo, quando o prédio pegou fogo. Então era uma sensação assim estranha de o cinema em que eu fui tantas vezes, em que estava ali aos domingos, e de repente aquele prédio pega fogo. Então é um pouco assustador. Isso era muito comum com os filmes. Sentar, pode falar ao mesmo tempo e acertar foco ao mesmo tempo? Sentar não é só porque eu fiquei cansada de ficar em pé. É também porque tem essa história. O universo da minha mãe tem a ver com ir assistir o cinema. Então, os sonhos, as vontades de ter um beijo de filme, ou aquela história famosa do vento, aquela cena do Vento Levou, da protagonista segurar a terra e firme, dizer, porque a terra é o que importa. Então isso é constante na família da minha mãe, sobre o efeito da imagem. Então, a família da minha mãe me deu de presente o espaço do espectador. Então, de observar o ambiente, as conversas, essa história de ir com o namorado ao cinema. É curioso o cinema como esse lugar, esse movimento, esse tempo das idas e vindas, e de como ser um espectador, de como assistir. Então, meu avô nasceu em 1914, a minha avó em 1917, e eles sempre estiveram no cinema. Eles sempre gostaram das histórias do cinema. Então, sempre contando as coisas para mim. Mas era sempre essa história de como o cinema vai chegando. Aí agora que eu sentei, eu entro para o outro lado, que é o lado do meu pai. O meu pai é um cara de cinema. E talvez até chore, porque a vida inteira meu pai me ensinou a fazer cinema. Meu pai me explicava o que eu deveria prestar atenção. Meu pai falava, presta atenção na luz, presta atenção nessa imagem, olha como a música entra aqui. E não teve assim, quando eu comecei a ter tal idade ele começou a me ensinar. Não, foi desde sempre. Desde a primeira vez que nós fomos ao 103, lá na Paulista, desde a minha lembrança mais antiga, nós estávamos no cinema, só que ele não estava me explicando, olha, aproveite. Ele me explicava como fazer. E eu fingia que ele não estava me explicando como fazer. E teve um momento que foi muito grande. Foi o momento em que eu estava na praia, na casa de uns amigos. Era uma família alemã e eles tinham uma coisa incrível. Eles tinham um aparelho perto da TV, mas até aí podia ser uma antena, alguma coisa do tipo. E o que me deixou mais impressionada era a legenda. Então eu estava assistindo o filme, eu estava com maiô de voltar da praia, e a dona da casa, e eu cutucava o nariz
tirando a pele descascada, e a dona da casa me deu uma bronca de, ó, não faça isso porque você vai ficar sardenta. Daí vai tomar sol de novo, não faça isso. Então eu levando a bronca e parando de tirar a pele do rosto, e eu obedeci e ao mesmo tempo ficava olhando como é que aquele filme que as pessoas estavam assistindo tinha legenda. O que estava acontecendo? E aí, como ela me deu a bronca, ela parou o filme, e aí eu falei assim, mas como ela para o filme? Ela parou o filme, ela voltou. Como ela voltou o filme? Ela volta o filme e pega a cena que ela perdeu por chamar minha atenção. Naquele momento eu disse, mas o que está acontecendo? Aí, voltando para casa, eu pergunto para o meu pai, pai, na casa dos alemães tem eles voltam o filme, eles têm legenda, o que está acontecendo? Como é que eles têm isso? E aí o meu pai disse assim, isso se chama videocassete. O que é um videocassete? Bom, você olhou o aparelho? Ah, um aparelho. Então você põe a fita e você não precisa mais de película. Eu sabia o que era película, eu sabia como faziam as gravações de cinema, eu sabia o posicionamento de câmera, eu sabia um monte de coisa, mas eu não sabia que era possível controlar isso tudo. E aí o vídeo, eu falei assim, pai, eu quero fazer vídeo. É isso que eu quero fazer para a minha vida. Só que aí meu pai disse assim, ah, não, vídeo não. Vídeo não, você tem que aprender a filmar. Gravar não, isso é menor. E aí vem a minha adolescência com as locadoras, que eu acho que a coisa mais legal que tinha das pessoas da minha idade era ir à locadora. O dia que eu fui para a televisão pela primeira vez e que aí a gente pede para gravar, porque não tinha como assistir a minha participação. Eu sei que está tudo muito misturado, muito confuso, porque esses primeiros vídeos aqui são os pilotos para eu entender o que eu quero fazer. Não, talvez entender o que eu quero fazer eu já tenha entendido. Só que eu não posso fazer isso sozinha. Porque aí precisa um capítulo importante que é o encontro com a fotografia. Quando eu decidi, não, eu preciso saber fotografia para poder fazer vídeo, para poder fazer cinema, porque eu não podia fazer vídeo, porque meu pai falava que isso era um absurdo fazer vídeo. Eu tinha que fazer filme. Então eu fui ter aulas de fotografia com minha amiga, porque eu confiava bastante nela e porque eu também não tinha coragem de procurar um curso de fotografia. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar minha amiga e apresentar para o meu pai. E aí eles ficaram amigos, então eu falei assim, tá, então meu pai aprova que eu estude com ela. E aí nós fomos de novo para Paulista, e de novo a gente começou, aí eu comecei a estudar fotografia com ela, e com o tempo eu fui vendo que o que me interessa, tanto na fotografia, como no vídeo, como no cinema, como na vida, são as coisas que eu não organizo. Hoje está bem organizadinho. Mas eu tenho mais interesse pelas coisas que eu não posso organizar. O que me interessa é pegar as histórias das pessoas. O que me interessa é estar na rua e pegar o que é interessante. Então é muito próximo do começo do cinema, e aí vem o encontro com meu grande professor, que me traz de volta as lembranças do cinema mudo com a minha avó. Também preciso perguntar para ele se eu posso falar dele. Então, por enquanto, eu não vou falar o nome dele. Enfim, estou abrindo as várias histórias do que eu quero desenvolver depois. Então, essas coisas do cinema das atrações, o cinema mudo, a chegada do videocassete, a chegada do YouTube. Então eu lembro de chegar para uma amiga que tinha estudado cinema na FAAP
e perguntei para ela, olha, não tem jeito da gente gravar as coreografias e aí eu mando a coreografia para você e aí você complementa aqui e ali, e se eu quiser mandar uma coreografia para o Japão ou para um amigo em Portugal e aí a gente poder fazer juntos esse vídeo, e um ajuda o outro, precisava de alguma coisa. E aí ela disse, olha, tem uma plataforma nova, entra aqui no site e aí tem os vídeos. Então, foi assim que o YouTube chegou para mim. Então, é por isso que eu gosto de fazer assim, espontâneo, porque as coisas vão aparecendo espontâneas e eu gosto de tê-las perto. Só que tem uma coisa importante do espontâneo. Eu não sei se está bom o áudio, se está funcionando, se está legal, se está no ritmo bom. Continuo nesse ritmo ou vou mais devagar?